Quando você pensa em máfia, você pensa em uma organização criminosa sombria e poderosa, que se espalha como uma escuridão maligna pelas ruas e becos escuros. Sua presença é sentida em todos os aspectos da sociedade, desde os negócios mais sujos até a política mais elevada. Seus membros são homens de poucas palavras e muitas ações violentas, prontos a matar ou serem mortos pelo código de honra de Omertá. Eles controlam tudo, desde o tráfico de drogas até aos jogos de azar, extorquindo e ameaçando aqueles que se atrevem a se opor a eles. A máfia é a personificação do mal, e sua influência é sentida em cada esquina, ameaçando a segurança e a estabilidade de toda uma sociedade. Suas principais atividades envolvem a extorsão de dinheiro de negócios, a ameaça de indivíduos sob violência, controle dos jogos de azar, proteção contra danos externos, assassinato, corrupção e lavagem de dinheiro. A máfia é um fenômeno danoso à sociedade. Algumas são conhecidas e outras não. Algumas máfias conseguiram disfarçar muito bem suas atividades, fazendo você pensar que prestam serviços comuns, mas que servem apenas como um disfarce. Mas este documentário não é sobre uma máfia qualquer, é sobre a maior máfia da história. Só que, para falarmos da maior máfia da história, alguns contextos históricos que foram cruciais para o surgimento dessa máfia precisam ser esclarecidos. Por isso, daremos alguns passos para trás, onde instituições são formadas para que seja possível o surgimento dessa máfia, e, assim, entendermos a sua origem, anatomia e como ela se mantém. E Oppenheimer divide em duas formas, ou em duas maneiras, como a sociedade ou os indivíduos obtêm seus recursos. E ele cataloga, né, que uma das maneiras é o meio que ele chama de o meio econômico, que é através da produção e troca. E o outro, que ele chama de meio político, é a forma da violência, quando você expropria a propriedade de outra pessoa. Olha, eu acho interessante essa questão dessa distinção de meios econômicos e meios políticos, que tanto que ele fala que a falta dessa distinção foi uma das causas de muitas confusões no meio até acadêmico, né? O pessoal que era muito inteligente, bem estudado, acabava cometendo erros com relação à natureza dos poderes, justamente por não ter uma distinção precisa igual a que ele fez. Ainda na era neolítica, é possível encontrar dois povos em que, de modo geral, obtinham suas coisas através de seus trabalhos ou de troca e partilha. Suas ações, portanto, eram meios econômicos de obter algo. Eles eram os caçadores e os agricultores. Os caçadores atuavam através do meio político em situações muito específicas, como quando, por exemplo, se deparavam com uma vizinhança de organização econômica evoluída e tinham a capacidade de subjugar elas, mas, em geral, viviam em anarquia prática. Não havia diferenças essenciais em suas fortunas, o que nos faz entender que não há motivos para estratificar os mesmos. Os mais velhos, por conta de sua experiência, tinham maior autoridade, mas não havia obrigação em obedecer a eles. Não tinham como impor suas vontades individuais sobre os demais. Quando olhamos os camponeses, também identificamos a obtenção de recursos pelos meios econômicos. Eles vivem isolados uns dos outros, espalhados pelo país em áreas rurais separadas. Suas relações, em hipótese remota, se davam por associações, unidos por juramento, mas com um fraco laço que se inicia pela partilha da mesma descendência, linguagens e crenças. Camponeses partilhavam do mesmo apego ao solo e às plantas que cultivavam, mesmo que, até então, livres, a ausência de mobilidade se dá pelo vínculo que criavam com o solo, ao misturar seu trabalho com o mesmo. Suas práticas diárias e dedicação ao solo o fez se dedicar exclusivamente ao meio econômico, e considerando sua dieta, não havia condições para se tornarem guerreiros fortes.
Essas condições também limitavam seu aumento populacional. A baixa diversificação de recursos, junto com recursos não conservados, tornam sem sentido tentar subjugar outros camponeses. Tudo isso contribui para que não houvesse nos camponeses desejo bélicos e agilidade para se movimentar. Apesar de resistentes e de serem razoavelmente fortes, suas condições e atitudes pacíficas não davam a eles o status de guerreiros eficientes. Quando falamos dos meios políticos, há dois povos também na era neolítica que agiam através desses meios. São os pastores e os vikings, nômades terrestres e nômades marítimos, respectivamente. Esses nômades terrestres que desenvolveram a agricultura e o pastoreio possuem diferenças econômicas entre si, que envolviam propriedade e renda. Por questões econômicas, administrativas e até de sorte, é razoável admitir que essas diferenças surgem sem que um pastor subjugue o outro. Um pastor mais perspicaz verá seu rebanho aumentar, enquanto o outro pode não ter o mesmo resultado. Este último, caso os recursos não lhe sejam suficientes, se vê sob a condição de se submeter a outro pastor e se tornar, assim, dependente dele. Analisando desde a época romana até a Idade Média, Madsen relata que para os lampões nômades da Noruega, 300 renas bastavam para uma família, mas quem possuía apenas 100 deveria entrar ao serviço do mais rico, cujos rebanhos chegavam a 1000 cabeças. Sobre a Ásia Central, ele comenta que uma família exigia 300 cabeças de gado para conforto, 100 cabeças é pobreza, seguindo para uma vida de dívidas. Isso também foi observado nos Hottentots, um grupo étnico que habita principalmente a região do Kalahari na África, onde homens pobres se esforçam para serem contratados por um homem rico, e seu único objetivo é obter gado. Um sistema com um certo grau de complexidade econômica surge, onde há o início do sistema feudal, com empréstimos de gado pelos ricos aos membros pobres da tribo. Isso dava aos pastores mais afortunados um caráter de magnata, e aos pastores que demandavam trabalho, homens dos magnatas. Porém, essa desigualdade ocorre sutilmente. Como inteligência e eficiência não são necessariamente hereditários, os rebanhos que acabaram por ser divididos entre herdeiros acabam por tornar herdeiros de pastores afortunados em pastores que demandariam trabalho, restaurando a igualdade inicial entre eles. Porém, essa igualdade é condicionada ao meio econômico e é inversamente proporcional com um meio político. E outra coisa que eu acho interessante a gente estar comentando é a questão da desigualdade. A desigualdade ela não é necessariamente um problema, mas quando ela é criada de maneira artificial, através de violência, quando, por exemplo, você expropria alguém em favorecimento de outros, isso acaba gerando um problema social e econômico permanente, justamente porque ele é mantido pelo poder, por essa força que é artificial. Se fosse por meios econômicos, a gente saberia que isso não se manteria por não ser lucrativo. Até porque se fosse lucrativo não haveria necessidade da utilização da força. Na Idade Média, temos os registros de que, quanto mais pacífico, aborígene e genuíno for o nômade, menores serão as diferenças tangíveis de posse. É comovente notar o prazer com que um velho príncipe dos mongóis de Saidan aceita seu tributo ou presente, que consiste em um punhado de tabaco, um pedaço de açúcar e 25 kopecks. Temos indícios de que a escravidão estava presente nos povos nômades, ainda que menos sistêmica, institucionalizada e não era baseado em racismo. Porém, a prática recorrente coloca os nômades como precursores da sistematização do meio político. É forçado a trabalhar, não tem liberdade nenhuma. O conceito, aquele tradicional de escravo colonial que nós temos, né? É um escravo. Mas quando que ele deixa de ser escravo? Se o senhor do escravo, de repente, desse a ele 2 dias de folga na semana, ele deixaria de ser escravo? Mas e se ele desse esses 2 dias de folga e desse um salário para ele nos 5 dias que ele trabalhasse, mas obrigasse ele a trabalhar, ele deixaria de ser escravo? Não, aí ele vai aumentando, né? Cada etapa ele vai colocando mais liberdades para o escravo e pergunta, quando que ele deixa de ser escravo, né? Como citado, os caçadores fazem guerras e expoliam, mas não escravizam. Ou matam, ou adotam na tribo. Escravos seriam inúteis para ele. A utilização deste meio político com um grau de sistematização só faz sentido quando há vantagem econômica, e esta vantagem se mostra aos pastores, pois sem esta prática, há a limitação de recursos humanos para o controle e proteção de seus rebanhos.
O risco de perder todo um rebanho é reduzido na medida que é distribuído entre vários pastos. Estas condições para se desenvolver economicamente abrem porta para que pastores se desenvolvam politicamente, vendo utilidade em poupar e escravizar seus inimigos capturados. A obtenção de recursos por pilhagem e aumento de recursos humanos via o meio político é a semente necessária para um crescente aumento na desigualdade econômica e formação de classes sociais específicas: a nobreza, homens livres comuns e escravos. E isso pode ser observado no registro da história. De acordo com Mommsen, um historiador, jurista e escritor alemão conhecido como um dos maiores historiadores romanos do século XIX, nos períodos de 27 a.C. até 476 d.C., verificou-se que todos os povos indo-germânicos têm a escravidão como instituição jurídica. Também podemos verificar no Saara a sociedade que é dividida em príncipes, chefes, plebeus e escravos. Só que a obtenção de recursos por este meio faz com que os pastores, cada vez mais, vejam mais utilidade para a utilização deste meio. Por ser fisicamente mais forte e tão hábil quanto caçadores, ele sempre se vê numa vantagem contra este. Essa diferença pode ser explicada pela dieta do caçador, que possui um suprimento de comida irregular que é inferior à do pastor, já que este pode crescer a uma estrutura completa com a nutrição ininterrupta de leite de seus rebanhos e considerável quantidade de carne. Isso também explica uma diferença populacional. Os nômades marítimos, conhecidos como vikings, tinham outras especificações. Estes pastores que se locomoviam pelos mares tinham origens, ao que tudo indica, nos pescadores. E a partir do momento que aprendem com seus vizinhos a arte de navegar nos mares, esses pastores errantes se aventuram no mar, praticando pirataria e assassinando estrangeiros. Mais uma evidência de que o meio político é condicionado pelo meio econômico é que a utilização do meio político sobre uma pessoa, o ato de escravizar, só se torna possível graças à possibilidade das áreas ricas em pesca permitirem uma densidade populacional considerável. Quando um conjunto de normas e práticas é estabelecido numa relação social, surge o que chamamos de instituição. Como foi visto, nômades do mar e da terra, cada vez mais, usam dos meios políticos, e isso vai gerando relações socioeconômicas mais complexas. As ações que estes povos, que ansiavam subjugar os demais povos em busca de desenvolvimento econômico, é o início de uma instituição que conhecemos hoje como Estado. Uma instituição que vai evoluindo com o tempo. Como acabamos de perceber, eles começam com a pilhagem. Camponeses, ainda que se reúnam e organizem milícias e tenham sucesso em se defender, pelo fato dos pastores levarem seu estoque para o campo, já que são nômades, acabam tendo vantagem no longo prazo. É um estado de guerra em que não há nada que faça cessar, nenhum armistício, não há nenhum elemento que pare essa luta. É um grupo contra outro grupo, uma batalha sangrenta, interminável, um grupo que se organiza para pilhar, para saquear, para apenas usurpar dos bens, das pessoas, do terreno, dos recursos hídricos, recursos de madeira, qualquer elemento capital. Então o primeiro estágio é apenas o conflito de um grupo, de uma tribo contra outra. Essas expedições são bem conhecidas historicamente. Tomemos como exemplo na Ásia Central, em épocas que antecedem o século XX, onde os nômades, partindo do norte e do sul, tentavam constantemente desembarcar nessas ilhas de solo fértil, que para eles devem ter parecido às Ilhas dos Abençoados. E toda a horda, carregada de pilhagem ou fugindo após a derrota, era protegida pelas planícies. Embora as ameaças mais imediatas tenham sido evitadas pelo enfraquecimento contínuo dos mongóis e pelo domínio real do Tibete, a última insurreição dos Dunganis mostrou com que facilidade as ondas de uma tribo móvel penetram essas ilhas de civilização. Somente após a destruição dos nômades, impossível enquanto houver planícies abertas na Ásia Central, sua existência pôde ser definitivamente assegurada. Essas expedições cansam cada vez mais os camponeses, que após tentativas de defesa com sucesso ou não, vê mais utilidade em não resistir. É percebido pelos pastores que os camponeses assassinados não podem mais arar. Portanto, matar e destruir é apenas na medida do necessário. Eles agora permitem que os camponeses tenham o necessário para voltar nas próximas safras. Um bom exemplo disso é encontrado no povo árabe, onde a dificuldade de alimentar escravos torna impossível mantê-los.
vastas populações são mantidas em sujeição e privadas de tudo além do necessário para manter a vida. Transformam o oásis inteiro em terras dominais, visitados na época de colheita para roubar os habitantes, uma dominação característica do deserto. Devido a essa situação em que você vê que a luta em si é muito desgastante, você acaba perdendo parentes, você acaba perdendo recursos, você vê que essa realidade não traz benefício para nada, então você acaba soltando um pouco a corda que estava queimando a sua mão para não sofrer mais, então você acaba se submetendo numa forma de suplício, de aceitar que você foi derrotado e implorar clemência para quem te subjugou. Os pastores antes destruíam tudo, como um urso com o único propósito de roubar a colmeia. Após um tempo, tomam a atitude de um apicultor, que deixa para as abelhas o suficiente para carregá-las durante o inverno. Ele capitaliza. Esse tipo de relação demonstra que, para os pastores, os camponeses possuem o direito de necessidades básicas da vida. Esse tipo de relação estreita os povos antes inimigos, ao ponto de que os camponeses, quando algum perigo ameaça, chamam os pastores. Os povos até então subjugados começam a criar um sentimento de unidade, e então, um sentimento de internacionalidade começa a surgir. Essas duas fases, pilhagem e desistência em resistir, levam a um novo momento nessa relação entre espoliador e espoliado. Agora, todo excedente obtido por meio econômico pelo camponês é levado regularmente às tendas dos pastores como tributo, um aspecto normativo dessa instituição que oferece vantagens mútuas. Tinha uma vantagem dupla aí, que é o seguinte: na medida em que eu vou lá entregar o tributo, eu tenho a vantagem do agressor não vir até as minhas terras e não praticar os atos violentos que praticava no estágio anterior do tributo, né, que é a fase 1 e 2 do Franz Oppenheimer. Isso evita que os espoliadores vão até as terras dos camponeses e cometam atos de violência contra eles, suas mulheres e suas casas. Ao passo de que os pastores não mais precisam arcar com os custos de ir subjugar esse povo. Esta forma de tributo é verificada nas histórias dos hunos do século IV ao V d.C., magiares, que surgem no século IV, tártaros, que tinham reconhecimento como fortes guerreiros no século XIII, e os turcos. Agora, o submisso visualiza uma certa relação de poder e soberania em que lhe é devido recursos a esse dominante. Então, sai da situação de belicosidade para de submissão e legitimação por intermédio dos tributos. A quarta fase, portanto, é quando há a ocupação. As relações se tornam internacionais. Os motivos são inúmeros e não nos é interessante trazer, mas a presença dos nômades terrestres, os pastores, se torna recorrente e habitual, ao ponto de que um contingente de jovens guerreiros na vizinhança dos seus súditos começa a se tornar costumeiro. Isso tem uma vantagem dupla. Primeiro, evita outros ursos de atacarem seus súditos e se tornarem seus novos apicultores. Segundo, impede que os camponeses busquem romper suas amarras. Caso não haja boas condições para o pastoreio e as populações são mais bélicas ao ponto de tentar fazer uma insurreição, os senhores se mostram mais dispostos a se estabelecer permanentemente. Bom, o quarto passo, que é a ocupação, ele lida com a questão de fronteiras, Qualquer manual que você tiver de ciência política, território é um dos elementos que define um Estado. Então a ocupação vai tratar dessa questão, das fronteiras, de você criar essa base, esse território no qual você tem a soberania, você tem a autorização, entre aspas, para poder tributar, o que já acontecia, e que você consegue demarcar ursos, como o Oppenheimer se refere, pessoas de fora que podem vir a devorar, que você acaba criando essa situação de um local seu, um local próprio desses governantes que você separa do lado de fora. Neste centro, eles controlarão seus súditos, deixarão os mesmos administrar seus negócios, exercer suas adorações religiosas e resolver suas disputas. Um exemplo disso foi o México antes da conquista espanhola no século XVI. A confederação sob as lideranças dos mexicanos tinha ideias de conquista um tanto mais progressistas. Apenas as tribos que ofereciam resistência foram exterminadas. Em outros casos, os vencidos eram meramente saqueados e depois obrigados a pagar tributos.
A tribo derrotada governava a si mesma como antes, por meio de seus próprios oficiais. Foi diferente no Peru, onde a formação de um império compacto se seguiu ao primeiro ataque. No México, a intimidação e a exploração foram os únicos objetivos da conquista. E assim aconteceu que o chamado Império do México na época da conquista representava apenas um grupo de tribos indígenas intimidadas, cuja federação umas com as outras era impedida pelo medo das expedições de saque de algum forte inexpugnável em seu meio. Essa é a degeneração dos sistemas políticos. E quando esse sistema político se degenera a ponto de poder tributar as pessoas sob o seu domínio, a guerra e o conflito violento passam a ser vantajosos. E eles procuram áreas para dominar, transformando as sociedades humanas em fazendas humanas, transformando as pessoas em gado. E quanto mais gado existir nessa fazenda, mais rentável será a violência. Conflitos entre vilarejos que estão sob a jurisdição dos pastores marcam o quinto passo. Os senhores assumem o direito de arbitrar e, caso necessário, executar o julgamento. Neste momento, há várias cortes do rei da aldeia, ou chefe do clã, onde há um deputado oficial que exerce o poder, mas mantendo a imagem da autoridade do chefe. Isso pode ser visto quando os Incas uniram-se ao Cusco, próximo do século XV, onde um representante deles, os Tucicrum, residia em todos os distritos da corte do chefe. Ele supervisionava todos os assuntos do seu distrito, levantava as tropas, superintendia a entrega do tributo, ordenava o trabalho forçado em estradas e pontes, superintendia a administração da justiça e, em suma, supervisionava tudo em seu distrito. Bom, quando há esse conflito de terceiros, de estrangeiros, o quinto passo da monopolização do direito, que já vinha sendo construída de uma forma consuetudinária, de costumes, de práticas, com o monopólio ele passa a decidir o certo e o errado e como se punir isso. Então cria-se mais uma situação de harmonia e de consolidação dessa dominação, porque agora você encerra essa situação de belicosidade, de guerra e paz que vive num pêndulo para uma situação de mais estatificação, mais estático. Porque aí você consegue, com o monopólio da lei, determinar o monopólio de diversas outras áreas. Com a lei você consegue determinar formas de produção, formas de tributação, formas de se relacionar com quem não é da tribo, formas de banir alguém da tribo. A ordem social e o progresso econômico é o estágio final da instituição do Estado. A internacionalidade agora é substituída pela nacionalidade, e os laços ficam mais fortes entre as classes superiores e as classes inferiores, fazendo surgir o Estado. Eu diria que vários autores eles têm visões diferentes, é claro. Existe aí a questão, por exemplo, de Platão, ou Hegel e Marx, que veem aí o Estado como algo soberano, algo que pode estar acima de tudo. Existe também a visão, por exemplo, de Lenin, que ele dá uma descrição, até eu diria, bastante limitada do que viria a ser o Estado. Existem também a visão dos anarquistas clássicos, que, por exemplo, alguns até mesmo chegam a condenar todo tipo de hierarquia. Existem os liberais, que têm uma visão de que o Estado deva ser limitado. E Franz Oppenheimer ele tem aí uma excelente descrição, onde carrega uma descrição, uma definição que ele dá antes, que é a questão do que seriam meios políticos e meios econômicos, já que o Estado age por meios políticos. E é uma descrição, eu diria, bastante pertinente, porque se você vê o Estado como ele descreve, se encaixa de forma perfeita. A descrição dele é muito bem detalhada. Eu diria também que a própria descrição de Max Weber é uma definição hoje em dia bastante usada e que não deixa de ter um certo encaixe também com a visão de Oppenheimer. Não chegam a ser muito conflitantes, eu diria. Cada vez mais próximo da atualidade, o Estado vai se tornando cada vez mais o Estado feudal primitivo. O trabalho e pagamento em tributos dos camponeses gera a contrapartida da proteção dos senhores. Há um laço jurídico. Ainda assim, o Estado só está ali pela obtenção de recursos através do meio político, e o laço jurídico é apenas aparente. Além do laço jurídico, há o laço psicológico. Há uma absorção do dialeto do deus tribal dos conquistadores, que acaba sendo referência espiritual.
O clima e o modo de vida dão características pessoais semelhantes aos povos, e as diferenças restantes, os filhos que surgem da união das duas classes, preenchem a lacuna. O laço psicológico acontece também entre grupos, levando uma consciência comum entre uma determinada classe. O grupo principal tem o interesse em manter a lei imposta pelos meios políticos, enquanto o interesse do grupo de súditos é a liberdade. A demanda que surge por conta desses interesses leva a um fenômeno interessante. Enquanto eram inimigos de fronteiras, o uso do meio político não precisava de justificativa. Mas agora, com a integração psicológica, os servos exigem direitos, e isso se espalha entre as comunidades. Essa integração psicológica levou à tentativa de justificar a exploração como legítima. Os espoliadores colocaram a bravura e a eficiência guerreira como critérios. Por serem melhor nisso, se consideram a melhor raça para dominar. E uma vez que seu Deus se torna o dominante, a religião declara que a constituição do Estado foi decretada pelo céu. Esse argumento também foi repetido pela nobreza fundiária na Velha França. Sua posição dominante baseava-se na noção de direito divino. Eles acreditavam que sua posição privilegiada era dada por Deus e, portanto, era inquestionável. A nobreza também argumentava que eles eram os líderes naturais da sociedade, devido à sua educação refinada e sua condição social elevada. A Prússia moderna tentou colocar fora do tribunal as reivindicações do campesinato com a donidade de terras, sob a alegação de que eles eram dono delas desde tempos imemoriais, enquanto seus camponeses receberam apenas um mandato vitalício. A fraqueza nas sanções religiosas do Estado, por conta da psicologia geral de classe dos súditos, levava à concepção de direito natural. A mesma raça e, muitas vezes, a partilha do mesmo sangue, dava ainda mais ênfase a essa defesa do direito natural. A psicologia de superioridade se mantinha nos povos que subjugaram, mesmo quando perdiam seus rebanhos e se tornavam dependentes economicamente. Isso pode ser visto entre o século X e o século XVI. Um exemplo disso são os galas, que foram expoliados de sua riqueza e seus rebanhos, se tornando vigias de rebanhos de outros homens. E ainda assim, continuava olhando aos camponeses Watakomo com um olhar de superioridade. Mas o mesmo comportamento não se mostra com os caçadores tributários. A tendência do Estado é a inflação. Na medida que não há mais camponeses para ele expropriar, se depara com outros estados. Em vez de roubo, temos um evento muito maior. Temos a guerra. E essas guerras vão se tornando cada vez mais guerras totais que envolvem toda a sociedade, bombardeiam alvos civis. Então o Estado não é um defensor, o Estado é uma instituição que coloca as pessoas em risco, que faz com que povos inteiros se odeiem sem motivo nenhum. O objetivo a se conquistar é o mesmo que originou o Estado: a produção de meios econômicos das classes trabalhadoras. Pilhar, tributar, impostos e aluguel de terra. É isso que o Estado quer. Dependendo do quão rígida e violenta a relação dos camponeses com o Estado, ele terá, ou não, interesse em ajudar o senhor das terras. Por exemplo, nos estados gregos do Império Romano, os escravos afluíam em grande número aos invasores germânicos e árabes, e os colonos, aparentemente livres, mantinham-se no máximo neutros. O maior interessado nisso são os grupos mestres, que receiam ser exterminados, como ocorreu com a nobreza local das tribos germânicas do Império Franco, que foram eliminadas no início do século VI. Alguns nobres foram mantidos a serviço do Império, mas a maioria foi eliminada. Por isso o Tratado de Paz era oportuno, pois preservava sua posição social como grupos mestres, como no caso do Tratado de Wallingford, no século XI, que manteve a nobreza saxônica na Inglaterra. Veja, por exemplo, a queda de Roma gerou um vácuo de poder. E com isso houve várias invasões bárbaras e as pessoas procuravam alguma forma de se defender. E surgiu uma elite natural, que era aquela elite feudal medieval, que ofereceu para as pessoas comuns, para os camponeses, uma muralha, uma proteção e um serviço militar dos cavaleiros que tinham a função de defender os camponeses. Era a classe que guerreava, os bellatori. E dificilmente nessa sociedade feudal existia aberrações como serviço militar obrigatório. As guerras se davam entre a nobreza, entre camponeses voluntários que queriam ascender de classe. Mas aos poucos, tudo isso foi se pervertendo na forma do Estado absoluto. E esse monopólio de defesa é a pior forma de defender alguém. Em outros casos, há a união dos poderes, gerando um novo Estado, o Estado feudal primitivo de grau superior. Aqui há um aumento nos estratos sociais quando existem diferenças políticas entre si, como por exemplo os senhores donos de rebanhos escravos e os homens livres comuns.
Com tudo isso, fica claro que as castas são consequências dessas uniões políticas. Elas não surgem por aspectos econômicos. O aspecto econômico é só aparente. É certo que um homem livre terá seu destino traçado pela administração dos recursos e a sorte. Se for mal, ele vai mal. Quando falamos dos magnatas, exploradores do trabalho alheio que subjuga vários homens livres, este risco é extremamente reduzido. Só uma onda de azar em classe poderia afetar ele. Vastemark, em History of Human Marriage, reforça esse ponto quando fala que as castas são geralmente, se não sempre, consequências da conquista e subjugação por estrangeiros. Da mesma forma que a religião predominante declarava que os senhores tinham direitos divinos, isso pode ter afetado a psicologia dos homens livres e das organizações econômicas existentes, gerando vocações mais adaptadas e cristalizadas sobre essa influência religiosa. Superstições, religiões e tabus foram base do Estado por muito tempo. Após o século XVIII, na Polinésia, por exemplo, a articulação das classes através da operação do tabu trouxe um estado de coisas muito parecido com um sistema de castas completo. O mesmo pode ser visto no sul da Arábia. Exemplos também são encontrados no Antigo Egito e na Índia moderna. E isso também cria uma sociedade dividida, né, em castas, como diria até o próprio Hoppe quando ele vai fazer a distinção de classes de um ponto de vista austríaco entre aqueles que detêm o poder e aqueles que são mandados, né, por quem detém esse poder. Até agora ficou evidente que são sempre os meios econômicos que permitem os meios políticos. E esses se desenvolvem na proporção daqueles. Se os meios políticos se tratam de violência e meios que você emprega para obter algo de outrem, você precisa necessariamente que essa outra pessoa tenha aquilo que você deseja. E para isso é necessário que tenha antes os meios econômicos. Não há dúvidas que na evolução do Estado havia uma desigualdade gritante na posse de terras. Principalmente quando a separação das terras eram feitas entre proprietários principescos, que possuíam grandes rebanhos e escravos, e os homens livres comuns. É intuitivo admitir que os homens livres possuíam menos terras. Ao contrário dos rebanhos, as terras eram representantes de riqueza permanente. Os rebanhos podem se perder, mas as terras não. Por isso, quanto mais ricos os príncipes, mais ricos serão os magnatas territoriais. E aí rege a lei da aglomeração ao redor dos núcleos existentes, pois a propriedade, com certa rapidez, começa a se aglomerar. Esta acumulação de propriedade fundiária em quantidade cada vez maior nas mãos da nobreza eleva o Estado feudal ao seu nível final. Porém, a nobreza agora detém um poder político, tirado das mãos da autoridade central, ao passo que o homem livre comum rebaixa seu status em contrapartida dos súditos, que sobe. O poder dos líderes que aumentam ao povoar terras não utilizadas com escravos leva a uma perturbação na relação entre os magnatas e dos nobres separados. Mommsen, ao falar dos celtas, comenta que quando em um clã com cerca de 80 mil homens armados, um único chefe pode comparecer à convocação com 10 mil seguidores, excluindo seus servos e devedores, fica claro que tal nobre era antes um príncipe independente do que um mero cidadão de seu clã. Sim, os magnatas territoriais tiveram seus poderes políticos aumentados, mas estagna no estado feudal de grau superior, pois seus poderes foram concedidos aos senhorios, através da concessão de funções de funcionários públicos. Eles eram muito mais aplicadores da lei, e isso quando a gente lê o Paulo Grossi, que é um grande estudioso do meio jurídico durante a Idade Média, ele deixa bem claro que o príncipe, ele, na maior parte das vezes, todos os indícios que a gente tem, indicam que ele executava a lei, mas que ele não era a fonte da lei. Essa disputa de poder chega ao ponto de que chefes de marchas impõem os termos de sua assistência militar, especialmente nas inevitáveis rixas que surgem sobre o direito de sucessão ao governo central. Essa pressão dá ainda mais concessões a eles, o que faz os nobres territoriais se tornarem menos dependentes das autoridades centrais. Na África, no final do século XVII, podemos encontrar este exemplo no Império Lunda. Aos chefes é permitida uma ação independente em todos os assuntos internos, desde que isso agrade ao Moatá Jango. Habitualmente, os grandes chefes que vivem longe enviam uma vez por ano as suas caravanas com seu tributo a Msumba. Mas aqueles que vivem muito longe, às vezes, por longos períodos, omitem qualquer pagamento de seu tributo, enquanto chefes semelhantes nas vizinhanças da capital enviam tributos, muitas vezes ao ano. Os serviços pagos aos nobres territoriais aumentam cada vez mais, caso não queiram que os nobres usurpem seus poderes políticos. Ao longo da história do Império Persa,
Várias foram as vezes que os estados e províncias separados por meio de uma revolta bem-sucedida obtiveram liberdade por um período mais longo ou mais curto, e o grande rei em Susa nem sempre teve o poder de forçá-lo a retornar à sua obediência. Em outros estados, os sátrapas ou chefes guerreiros governavam arbitrariamente, excedendo o governo infiel e violentamente, seja como governantes independentes ou sub-reis tributários do rei dos reis. O Império Mundial Persa caminhava para sua desintegração, uma aglomeração de estados e terras, sem qualquer lei geral, sem administração ordenada, sem sistema judicial uniforme, sem ordem e cumprimento da lei e sem possibilidade de ajuda. Apesar dos poderes políticos dos nobres territoriais aumentarem, os direitos dos homens livres comuns caíram drasticamente. As terras ainda eram comuns em algumas regiões, por isso ainda se via que, por mais que alguns camponeses tivessem 12 filhos, por exemplo, seu patrimônio não era repartido, pois estes abriam novos campos de terras comuns. Porém, no atual estágio, as terras são divididas nas proporções das famílias. Nós podemos ver isso, por exemplo, no campesinato livre da Alemanha, que foi submetido ao processo de expropriação ao menos 3 vezes. A primeira vez aconteceu nos tempos celtas, a segunda derrubada dos camponeses livres do antigo Império Alemão ocorreu no século IX e X, e a terceira tragédia, da mesma forma, começou no século XV, nos países ex-eslavos, que eles haviam conquistado e colonizado. A reforma agrária, se ela for feita de maneira legítima, ela deve levar em consideração, em última instância, o conceito, né, de propriedade privada. Então, se for feita uma reforma agrária, seria uma entrega de volta, né, uma devolução de propriedade aos seus legítimos proprietários. Então, teria que se estabelecer todos os parâmetros legais, né, de propriedade dos antigos proprietários que foram expropriados através desses meios políticos, né, de aquisição de poder, e aí sim fazer toda essa devolução. Só que isso não quer dizer que você transferir para outras pessoas faça com que isso seja justo. Seria só mais uma redistribuição. Você passaria de um injusto para um não merecedor, de um não merecedor para outro não merecedor. Pode ser que essa outra pessoa não seja injusta no sentido de ter cometido um crime, mas é que ela não tem o direito, né, ao título de propriedade daquele determinado bem, né, seja terra, seja qualquer outra coisa. O mesmo acontece no Antigo Egito, que, depois de um intermédio bélico, segue-se um período na história do Império Médio que traz uma deterioração da posição do campesinato do Baixo Egito. O número de senhores diminuiu, enquanto seu crescimento territorial e poder aumentam. O tributo dos camponeses é doravante determinado por uma avaliação exata de suas propriedades e definitivamente fixado por uma espécie de livro de juízo final. Devido a essa pressão, muitos camponeses logo entram na corte do senhor ou nas cidades dos governantes locais e ali se empregam como servos, mecânicos ou mesmo como supervisores nas organizações econômicas desses feudos ou cortes. Todos esses eventos contribuíram para o surgimento do Estado feudal desenvolvido. As classes sociais são definidas e substituem a divisão étnica. Agora, as classes inferiores prestam serviço aos superiores e estes os protegem. E toda essa estrutura é suportada pelos indivíduos que agem através do meio econômico. O Estado feudal tem seu desenvolvimento condicionado pelas forças internas da sociedade. O resultado dessa evolução é determinado pelo desenvolvimento independente das instituições econômicas criadas pelos meios de produção. No entanto, influências externas, como o poder centralizado de estados estrangeiros mais avançados economicamente, também têm um papel importante na formação do Estado feudal. Os tributos originalmente eram pagos com recursos consumíveis que os camponeses tiravam. Depois de um tempo, cessando a defesa, eles começaram a ter certos excedentes, e esses certos excedentes foram distribuídos diretamente para os agressores. A moeda se desenvolve justamente pelo problema da ausência da mútua coincidência de desejos, e aí por conta disso passa-se a usar um bem que é intermediário, que ele tem mais demanda no geral, como meio de troca. E aí, a partir daí, os meios mais eficientes para você reter, para você armazenar esse meio de troca, para você ter uma maior divisibilidade desse meio de troca, vai se desenvolvendo até chegar em um padrão monetário. As cidades, com seu sistema de economia monetária, são os principais criadores dos meios econômicos que conduzem ao avanço do Estado feudal. A economia monetária gradualmente substitui o sistema de economia natural e, assim, muda o eixo em torno do qual a vida do Estado gira. A propriedade fundiária cede lugar ao capital móvel, que se torna... A moeda não foi inventada pelo Estado, mas ela se tornou um recurso muito interessante para eles obterem os frutos da tributação sem tendo apoio popular, né? O Estado tinha um fenômeno de dinheiro, vamos assim dizer, né?
que é o fenômeno do recurso ter uma certa utilidade de trocabilidade, vamos assim dizer, com o gado. E daí que surge, na verdade, as bases do feudalismo. Então eu emprestava o gado na expectativa de que me fosse retornar mais gados aí ao longo do tempo. Então o Estado ele não introduziu o dinheiro, na verdade as populações elas tinham as relações de troca, as relações de comércio, e aí o dinheiro surge, o dinheiro permite complexidade industrial no sentido de produção, na verdade. E depois de muito tempo, o Estado ele absorve a economia monetária para si e desenvolve formas de pagamento dos seus vassalos e tudo mais. Então, não foi o Estado que criou o dinheiro, e nós podemos notar isso tanto pela concepção teórica do dinheiro, que é uma questão de utilidade, que é uma questão de meio econômico e de pessoas trocando recursos, quanto na questão dos fatos, que demonstram que de fato realmente não foi o Estado que criou o dinheiro. À medida em que os grandes proprietários privados se tornam uma nobreza fundiária, o sistema feudal baseado na economia natural entra em colapso. Quanto mais direitos de propriedade fundiária são adquiridos e protegidos pelos príncipes dos estados territoriais, mais o sistema feudal baseado em pagamentos em bens e serviços está condenado à desintegração. Portanto, a necessidade econômica de uma reforma administrativa se une à necessidade política de elevar a plebe para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Até então, os senhores de terra tinham direito de toda a renda, economizando apenas o necessário para a subsistência dos camponeses para que pudessem continuar trabalhando e se reproduzindo. Essa dinâmica muda. Agora o camponês economiza apenas o encargo para o pagamento para o seu senhorio sobre a terra, como uma forma de aluguel. O excedente produzido pelo campesinato abre mercados para produtos não produzidos pela economia camponesa. Portanto, a demanda por produtos de manufatura permite os primeiros indícios de uma cidade industrial. A cidade industrial surge puramente dos meios econômicos desenvolvidos, mas as cidades podem tanto se desenvolver pelos meios econômicos, mercados, quanto por meios políticos, fortalezas. Os interesses da cidade em favor da coroa na luta contra nobres feudais se dá pela busca de igualdade social exigida pelos cidadãos, pela possibilidade de influenciar o governo central e pela paz e segurança, que são condições para uma economia prosperar. Para ter sucesso em desempenhar seus interesses, surge a necessidade da cidade de atrair o maior número possível de cidadãos, gerando um aumento significativo na divisão do trabalho e na riqueza geral. O favorecimento da imigração enfraquece os senhores feudais, já que cidadãos são retirados das propriedades feudais e isso reduz a tributação. A cidade tem um grande papel em tornar negociável direitos que os servos anteriormente não tinham. Isso cria as condições para uma redescoberta, a honra do trabalho livre. Dentro da cidade, o camponês se torna um homem livre com direitos garantidos. Todos estes passos compõem o desenvolvimento do que chamamos hoje de Estado constitucional. No século XVI é que isso efetivamente acontece e a gente começa a ter critérios que a gente enxerga hoje no Estado e que estão no Estado completo, na última fase da criação do Estado, que o Oppenheimer explica, critérios como, por exemplo, a soberania de um Estado sobre determinado território. Antes da Convenção de Westfália, isso nem existia, não era discutido. A influência dos líderes, dos poderosos, era sobre uma nação, sobre um conjunto de pessoas. Não existia. Quando você olha aqueles estudos que mostram mapas, né, da Idade Média, de onde estavam os países, mapas da Era Antiga, aquilo tudo é só uma simplificação de áreas de influências daquelas pessoas. Não existiam aquelas fronteiras como a gente imagina que existe hoje. E os agentes que até então usam do meio econômico, agora influenciam a coroa em favor da liberdade. Portanto, o Estado constitucional moderno ainda se mantém como um ladrão. Porém, foi acrescentado o funcionalismo, que na disputa de várias classes representará os interesses comuns do Estado como um todo. A única liberdade que o Estado traz é para os tiranos que compactuam com aquele regime, que colaboram com aquele regime, que estão lá segurando os grilhões, né? Para todo o resto, o Estado nada mais é do que um eufemismo para a escravidão. Esta disputa de classe é mostrada historicamente como uma luta de partido. A política partidária, pelo menos discursivamente, busca obter para a classe representada a maior parcela possível da produção nacional, deixando apenas para as classes exploradas o suficiente para sua existência. Ele coopta diferentes classes. Tem as elites, que ganham fortunas com o Estado, e tem as massas, que ganham esmolas do Estado e acabam apoiando o Estado por causa disso. Mesmo que essas esmolas venham em
ajuda em dinheiro direto, né? Tipo, Bolsa Família, essas coisas, ou como saúde pública, educação pública. E as pessoas acabam apoiando o Estado por causa dessas esmolas que o Estado dá. Então, o Estado ele tem um apoio quase que total da população, para sua existência e permanência. Por outro lado, as classes exploradas só querem ter seu tributo no ponto zero e consumir aquilo que produzir ou trocar. Já na classe média, que é uma classe de transição, eles também trabalham para terem seus tributos reduzidos a zero, ao lado de aumentar suas rendas obtidas das classes inferiores. Evidentemente, a classe dominante conduz o ritmo dessa dança, cuidando para que a legislação seja favorável aos seus interesses. Todos esses passos de exploração nos levam até a atualidade. Várias instituições e classes surgiram ao longo dessa demonstração histórica. Nesse processo, surgiram, como foi comentado no começo, as máfias. Algumas máfias são bem conhecidas, como a italiana, a russa, a japonesa e a chinesa. Porém, este documentário não é sobre essas máfias. Este documentário é sobre a maior máfia da história da humanidade. Como falado no começo deste documentário, as principais atividades da máfia envolvem extorsão de dinheiro de negócios. O dono da fabricante de refrigerantes Dolly foi preso em São Paulo. Segundo o Ministério Público, Laerte Codonho é acusado de sonegar 4 bilhões de reais em impostos. Ameaça de indivíduos sob violência. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar do blogueiro Oswaldo Eustáquio, investigado por disseminar notícias falsas. Controle dos jogos de azar. O próximo sorteio da Mega acontece na próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro. As apostas poderão ser feitas até às 7 da noite nas casas lotéricas ou pela internet. O Ministério Público do Rio de Janeiro, com o apoio do MP de Santa Catarina, deflagrou nas primeiras horas do dia a Operação Fim da Linha, com o objetivo de cumprir 26 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão contra os acusados de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro obtidos com a exploração de jogos de azar. Proteção contra danos externos. Assassinato. Na Venezuela, um vídeo registrou o momento em que um blindado dos militares atropelou manifestantes, isso em Caracas. Dá só uma olhada nessa imagem. Como você pode ver, a rua está cheia de manifestantes e também há carros blindados por perto. O mais chocante é quando um dos veículos que você está vendo agora avança e atropela essas pessoas. Corrupção e lavagem de dinheiro. Acontece que a maior máfia da história é o Estado. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, que quando Alexandre o Grande está, né, interrogando um pirata, ele fala assim, não, por que você faz isso? Você não sabe que isso é crime? Ele fala, ué, mas eu faço exatamente a mesma coisa que você faz, só que com um barco pequeno. E é exatamente isso. O Estado não gosta de concorrência. Seus danos são causados por guerras que eles mesmos começam, botando pessoas que poderiam estar desfrutando de uma conversa civilizada a guerrear entre si. Porque se eu disse, primeiramente, que o Estado é pura violência, e ele é mesmo, o primeiro passo dele é ser violento, o segundo é ele se legitimar através da propaganda. Mas o Estado moderno, a democracia de massa, trouxe o ódio de massa, como disse o Eric von Led. De forma que povos se odeiem porque os seus estados estão guerreando, uma coisa completamente descabida. Então o Estado ele é um destruidor do tecido social, um potencializador da guerra destrutiva e violenta, e de forma nenhuma serve para nos defender. O futuro está cheio de tecnologias revolucionárias que estão mudando a forma como vivemos e nos relacionamos uns com os outros. Bitcoin, Uber, Telegram e Rumble são apenas alguns exemplos de como essas tecnologias podem ser usadas para tornar o Estado obsoleto e dar mais liberdade para as pessoas. Bitcoin, como primeira criptomoeda descentralizada, oferece aos usuários uma forma de transferir fundos sem a necessidade de intermediários, como bancos ou governos. Isso significa que as pessoas têm mais controle sobre seu dinheiro e sua privacidade. Uber, como uma plataforma de transporte descentralizada, permite que os motoristas e os passageiros se conectem diretamente, sem a necessidade de uma empresa intermediária. Isso resulta em preços mais baixos e uma experiência de viagem mais personalizada para os usuários.
O Telegram, como plataforma de mensagens criptografadas, oferece aos usuários uma forma segura e privada de se comunicar com amigos e familiares. Isso é especialmente importante em regimes autoritários, onde a liberdade de expressão e privacidade são ameaçadas. O Rumble, como uma plataforma de mídia descentralizada, permite que os criadores de conteúdo publiquem e compartilhem seu trabalho sem a necessidade de intermediários, como empresas de mídia ou plataformas de mídia social. Isso significa que os criadores de conteúdo têm mais liberdade e controle sobre seu trabalho e recebem uma maior parcela dos lucros. Então, quando nós falamos de tecnologia, temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas, os transhumanistas, futuristas, encaram a tecnologia como algo necessariamente bom, que vai nos libertar. E existe aí também o Ted Kaczynski, que acha que a tecnologia é má. Eu diria que a tecnologia é neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas toda distopia futurística ela vai ser baseada em tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta de multiplicação de poder, pode ser um poder para o bem ou para o mal. As pessoas que acham que a tecnologia vai nos libertar de alguma coisa ou vão mudar a natureza humana estão erradas. O Victor Hugo, por exemplo, escreveu que os aviões iam acabar com as guerras, porque as fronteiras iam se tornar obsoletas, as pessoas iam viajar para todos os países e ia ter uma paz mundial. E o avião é um instrumento militar, dos mais avançados. E você pode usar um avião de guerra para libertar um povo ou para oprimir um povo e bombardear alguns civis. Depende. Então todas as tecnologias têm esses dois lados. A criptomoeda pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o Estado controlar o dinheiro do cidadão. Eu diria, por exemplo, que as telecomunicações, a internet, pode ser usada para vigiar o cidadão e para fazer com que o cidadão não tenha mais direito a nada sem autorização do Estado. Tudo seja um serviço de assinatura eletrônica controlado segundo o score social, ou pode servir para as pessoas se comunicarem sem que o Estado vigie através de uma criptografia privada. Tecnologia não é o meu forte na parte técnica, mas uma coisa é verdade. O uso dela tem que ter uma base ética, senão ela vai ser usada para uma distopia. É isso aí. Obrigado. Obrigado.